Oi, oi! E hoje no canal teremos um cirurgião vascular, Dr. Emerson Faidiga. Quer saber o que a gente vai falar? Chega mais! Dr. Emerson, quero agradecer a sua participação aqui no canal, vim contribuir com toda a sua sabedoria e seu know-how na cirurgia vascular. Vamos falar um pouquinho sobre a úlcera por pressão, que inclusive já tem vídeo no canal para você com dicas práticas de como evitar, mas hoje a gente vai falar da parte técnica, da parte médica. Seja bem-vindo, fique à vontade, se quiser se apresentar, o canal é todo seu. Eu sou o Dr. Emerson Faidiga, sou cirurgião vascular de formação, me formei na UEL em Londrina. A gente está na medicina já há 23 anos, apesar de já temos um pouco de idade. Sou formado desde os 24 anos de idade. Doutor, o que faz um cirurgião vascular hoje? Quais são o que ele pode tratar? Quais são as doenças ou esse tratamento estético também faz? Conta um pouquinho para nós da sua especialização. A cirurgia vascular ela é uma área muito ampla, isso que me fez buscar a cirurgia vascular. Nós temos tanto atendimento de consultório, pacientes com inchaço, dores nas pernas, problemas de circulação em geral, né, como varizes, trombose, úlceras, de mais diferentes tipos de úlceras, né, assim como os tratamentos estéticos também, que a varize ela é tanto estética como não, né, e ela tem diversas nuances, diversos tipos de complicação que ocorrem, né, e toda essa parte da cirurgia vascular, da circulação em geral, é uma área muito ampla, em que demanda muitos tipos de tratamento e vê o paciente como um todo, que isso eu acho bastante interessante. Dentro então da cirurgia vascular, a gente já tratou esse assunto no canal sobre como a gente fazer o alívio da pressão para pessoas acamadas ou que ficam por um tempo imobilizada, cadeirante, né? E o senhor deve ver muita coisa desse tipo no seu consultório, porque a sua especialidade é o que mais trata para fechar a ferida, né? Às vezes chega no consultório do doutor quando ela já está num grau Um pouquinho mais avançado. 3, né? Já bem mais. E o que o senhor pode contribuir um pouquinho assim pra gente da parte técnica mesmo, do que chega no seu consultório, o que as pessoas de casa precisam saber como orientação médica, né? Basicamente a lesão por pressão, a principal ideia que nós temos que ter sempre é a mudança da pessoa de posição. Seja ela pessoa acamada ou não, ela tem que mudar de posição. A cada 1 a 2 horas ela tem que estar mudando de posição. Essa é a principal dica que a gente pode dar. É uma dica não só leiga, mas técnica também, né? A lesão por pressão, ela é uma lesão que ocorre mais nas eminências ósseas por falta de circulação naquela região, porque a pressão contra um objeto qualquer faz com que aquela região fique sem circulação. E aí ocorre a lesão da pele, dos tecidos abaixo da pele e podendo até ter graves consequências, né? Existem diversos graus, né? Os graus iniciais, assim, quando aparece apenas um vermelhidão local, seria aquele grau 1, a pele não está alterada, mas tem um vermelho fixo, assim, dá para até fazer o tratamento em casa, né? Desde que a pessoa, lógico, não tenha os sintomas gerais, como febre, mal-estar, calafrios, né? Entendi. Quando tem esses sintomas gerais, tem que procurar um serviço, porque às vezes aquilo ali pode ter feito uma infecção também. Mas a principal mudança é decúbito, hidratação, às vezes até colocar um curativo acolchoado no local já. Existem curativos apropriados com acolchoamento, né? Que vai permitir que a pessoa fique às vezes 1 hora virado para aquele lado e depois virar para um outro lado, né? O idoso, mesmo aquele idoso que anda, caminha, fala, trabalha, ele já tem uma deficiência de sede. Ele normalmente bebe menos água, ele tem uma dificuldade de sentir sede. Então, quando o idoso já sente sede, o grau de desidratação dele é muito acentuado. E naquele idoso que é acamado, às vezes não fala, aquele se torna mais difícil ainda, porque ele já não fala. Então, como é que a gente vai saber o horário? Fica mais difícil. Então, você tem que olhar alguns sintomas. Se a mucosa, se a boca está seca, se o olho está seco, sem brilho, significa que ele está desidratado. Então, tem que dar bastante água. Além de passar cremes, óleos, né? A gente escuta falar muito do óleo de girassol, né, doutor? É um produto, assim, que ajuda? Seria uma forma também preventiva de a gente estar utilizando em casa, assim, antes que aconteça qualquer coisa? Ou
Qual a sua opinião em relação ao óleo de girassol? Eu sou favorável. Eu acho que todas essas medidas são importantes. Óleo de girassol, óleo de amêndoa. Eu já trabalhei em cidadezinhas pequenas em que o pessoal hidratava muito, até com sebo, até com gordura mesmo. E são maneiras eficazes, desde que, lógico, você mantenha esse produto com condição de higiene, né? E também não vai aplicar quando já abriu a ferida, né, doutor? Não, quando abriu a ferida você tem que tomar cuidado com esses produtos, porque frequentemente quando você coloca um produto, você leva infecção para dentro. Às vezes a pessoa macera uma planta, alguma coisa, com a ferida aberta, você perdeu a proteção da pele. A pele é uma proteção para não entrar micro-organismos, para não dar infecção. Se você coloca um produto desse, uma planta macerada, né? Que a gente vê muito, inclusive, né, doutor? Eu imagino no consultório, o senhor já viu até... De todo tipo de planta. A mais comum é a babosa, né? Que o pessoal coloca e frequentemente essa planta pega do ambiente, ela tem bactérias que estão colonizando ela. Isso é comum. E aí leva a infecção nesse local. Aí piora, forma uma crosta que às vezes você tem que fazer um debridamento, você tem que ir lá e tirar essa crosta. Mais doloroso para o paciente. Se caso a pessoa não tiver condições de ir direto num especialista, ela pode procurar o postinho de saúde, unidade básica de saúde próxima, pedir lá para o agente comunitário levar alguém na casa, caso o idoso não possa se locomover, né, doutor? Para que daí seja feito, então, através da rede pública de saúde, um encaminhamento para o profissional adequado. Né? Se ela quiser, ela também pode ir direto no cirurgião vascular. E, assim... existem várias especialidades que tratam, como o dermatologista também trata, o cirurgião plástico, né? Todos eles têm um conhecimento dessa área. Mas hoje em dia eu vejo também que quem dá o primeiro atendimento nessa área são os cuidadores. É o pessoal da enfermagem que trabalha como cuidador. Esse pessoal tem se especializado muito nesses cuidados, principalmente da prevenção. Porque todas essas lesões por pressão, como toda doença, o principal é prevenção. Você preveniu, mudança de decúbito, hidratou, nutriu o paciente, você não vai precisar de médico. Esse eu acho que é o principal. O principal é a gente tentar medidas para não precisar de médico. Vai ter um médico para poder ter um equilíbrio ali da saúde do indivíduo como um todo. Mas não específico para trazer um problema e uma complicação. De uma doença específica. A minha sogra, ela é acamada há 5 anos. E ela tá muito magra, então a gente consegue contar a costelinha dela, ela tá muito, muito magrinha mesmo, por conta da evolução da doença. E ela não tem uma feridinha. A gente percebe assim que a mudança de decúbito, a hidratação, ela não pede água, mas a gente tem uma meta de água por dia para oferecer para ela. Doutor, o senhor falou aqui de uma coisa muito legal, e talvez eu acho que foi um dos primeiros convidados, né, que tocou que é muito importante o papel do cuidador, dessa equipe que está por trás do cuidado, que às vezes a gente sai para trabalhar e tem que deixar alguém em casa. Isso é muito legal. E aqui o canal é sim para o cuidado da pessoa idosa, mas a gente fala que a gente, como cuidador, também merece ser cuidado, né? E às vezes a gente fica muito tempo em pé e pega peso, e a gente sabe que pode se tornar varizes, tem uma meia aí, algumas coisas. O que o senhor pode recomendar para que essa pessoa também fique bem cuidando de uma pessoa e não adoeça junto? O cuidador é uma pessoa que necessita ser vista, porque muitas vezes ele tem um problema que tanto a parte física como a parte mental. O cuidador tem que tomar um pouco de cuidado com a sua parte mental, com a sua parte psicológica. Muitas vezes a gente vê o cuidador entrar em depressão porque ele fica muito sobrecarregado às vezes. Nesse cuidado de virar a cada 2 horas, ele às vezes não tem uma boa noite de sono. Então esse cuidador, quando ele é uma família com poucas condições, que não tem condição de contratar um segundo cuidador, e ele sobrecarrega ele fisicamente e mentalmente, principalmente a parte mental, tem que ser muito bem cuidado. Na parte física, os cuidados de prevenção, ele teria que ter algumas horas, se ele é da família, ter algumas horas para ele, fazer uma caminhada ao ar livre para poder tanto espairecer a mente como melhorar a circulação em geral, porque a caminhada é o principal meio preventivo de muitas doenças. Então eu sou extremamente adepto desse tipo de tratamento. Eu encaro a caminhada, por exemplo, como tratamento.
Se a pessoa já tem algum grau de varizes, algum grau de desconforto nas pernas, em alguns casos pode ser indicado uma meia elástica para ele trabalhar durante o dia, e essa meia dá um alívio nas dores, no cansaço nas pernas. Só que, lógico, ela não é indicada a todos, então ela tem que ser prescrita inicialmente por um profissional. Não pode sair comprando Não essa pode meia, sair porque comprando, pode piorar o quadro. pode piorar o quadro. Tem alguns quadros que são contraindicados. Tem alguns quadros que não se pode usar meia, né? E tem o tamanho da meia até o joelho, tem gente que vai coxa, a coxa, né? Tem grau de compressão, né? Tem diversos tipos de meia, então tem que ser avaliado para ser prescrito. E então as pessoas que têm um cansaço nas pernas, um peso nas pernas, mesmo de outras profissões às vezes, que não seja o cuidador, pode estar indicado o uso da meia como preventivo para essas dores. Uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, eu fui a pé para o trabalho, é um tipo de caminhada? Ou é considerado quando a gente fala, coloquei a roupa de caminhada e fui caminhar? Tem gente que fala que não tem diferença, tem gente que fala que tem, doutor. Sua opinião? Tem um pouco de diferença, mas lógico é uma caminhada válida. A caminhada, quando você vai ao trabalho, que você caminha no meio da cidade, frequentemente você tem ritmos diferentes, você tem que parar a cada esquina para olhar se vem um carro, você tem que parar às vezes na saída de um carro, de uma casa, frequentemente a calçada tem vários defeitos, então você faz vários ritmos e você para muito, então por isso que é uma caminhada menos eficiente do que aquela caminhada que você vai para uma pista de caminhada e caminha de forma constante, contínua, né? E quando você vai caminhar numa pista de caminhada, você já encara aquilo como um tratamento e como um lazer. Então você também, a sua mente está encarando de forma diferente. Quando você está indo para o trabalho, você tem um horário a cumprir, você tem que chegar naquele horário, você tem uma visão diferente. Um grupo de risco muito importante e que quando eu trabalhei no postinho, assim, me preocupava muito, é sobre a pessoa com diabetes. Né? A gente sabe que uma ferida numa pessoa com diabetes é muito mais difícil de tratar, de fechar, né? E a adesão ao medicamento e a alimentação, eu acredito que contribui muito nisso, né? Sim. O diabetes, principalmente o diabetes mal controlado a longo prazo, ele é um grande problema, principalmente nas pernas, principalmente nos membros inferiores. Um do local frequente que faz lesão por pressão é o calcâneo, que faz lesões graves e que às vezes o diabético, mas tem dificuldade de cicatrização, tem dificuldade de circulação, tem uma facilidade de infecção, ele leva a complicações. Então, esse diabético, quando ele começa a apresentar alguns sinais, começa a ter algumas alterações de glicemia, que ele tem que fazer frequentemente, se tem na família principalmente, fazer o seu exame frequentemente, começar a tratar precocemente. Lembrando que o tratamento inicial de um diabetes é alimentação e atividade física. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no canal, contribuindo e principalmente fiquei muito feliz que o senhor lembrou do outro lado aqui de nós, cuidadores, né, que tem um papel muito importante que muitas vezes é esquecido. E é que nem o senhor falou, se tiver um bom cuidado em casa, fazer todas as orientações de prevenção, evita várias idas e vindas ao médico e com remédios e complicações. E volte sempre que quiser aqui no nosso canal. O espaço é todo seu, fique à vontade. Nós vamos deixar aqui o endereço da clínica e telefone do Dr. Emerson, se você já quiser agendar a sua consulta, né, doutor? Um bate-papo para cuidar melhor aí da sua parte. Você viu que ele não deu só dica de cirurgião vascular, ele deu dica do corpo inteiro. Então, é um médico completo, então se você quiser fazer a sua avaliação, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu like, porque esse vídeo merece muito like, porque tem muitas dicas para vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!